Olá! Turma do primeiro ano, vamos lá. Vamos começar a aula. Hoje eu vou falar sobre alguns detalhes aqui e vou colocar exemplos. Olha lá, eu vou falar sobre intertexto, sobre hipertexto e elementos básicos, né? Tem a coesão, tem o paratexto, tem a coerência. E, olha lá, a coerência, ela está subdividida em extratextual e intratextual. Aqui tem módulo 1, módulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Tá? Revisando para que vocês possam fazer os deveres da apostila do capítulo 1, capítulo 2. Bora lá. Intertexto é como a relação entre dois textos, mesmo que de forma indireta, implícita, tá? Com palavras, símbolos, símbolos e imagens apresentando-se como blocos que compõem um conjunto maior, que é quem? O hipertexto. Como é que eu vou identificar isso? Veja bem, quando eu penso em hiper, eu penso no maior. Na apostila de vocês tem um jornal, tá? Tem o jornal e dentro do jornal você tem diversas notícias. O jornal ele vem subdividido em classificados, mundo, economia, segundo caderno. Ou seja, eu tenho o meu texto maior, é o meu hipertexto. O meu intertexto é aquilo que está lá dentro e que compõe todo ele. Caso você não entenda dessa forma, né, vou trabalhar um outro exemplo também. Eu posso trabalhar com qual por hipertexto? Doença. A doença, ela é um hipertexto. Como assim, Valéria? Porque a doença é o meu nome colocado de forma genérica. Se alguém não está bem por motivo de saúde, chegarão e falarão, olha, cadê fulano? Ah, ele não veio hoje porque ele está doente. Então, quando você coloca a doença em si, a pessoa está doente, a doença está doente, estou chamando bem a atenção, eu sou hipertexto, eu não entendi nada, você falou de jornal, depois você falou de doença, como assim? Porque quando eu trabalho com textos, eu estou mexendo com o jornal, porque ali você tem todos os tipos de linguagem. Agora, quando eu trabalho com o meu dia a dia, porque isto não existe só no papel, isso tem no nosso dia a dia sempre. Por isso é importante a interpretação textual de todos os textos. Veja bem, se eu trabalhei doença, intertexto não é o que está dentro? Eu disse lá que eram os cadernos que compõem o jornal. Qual jornal? Folha de São Paulo, que eu gosto muito, o antigo Jornal do Brasil, o Globo, qualquer que seja ele, eu vou comprar um jornal, tem o seu nome e dentro dele terão vários cadernos, certo? E intertexto? Intertexto são as partes dos cadernos que compõem o jornal. E doença? Vamos lá. Intertexto é quando você especifica. Como assim? Eu posso colocar febre, é uma doença, né? As pessoas, ela foi embora mais cedo porque está com febre. É uma doença, está com febre, vai ser descoberto qual é a doença, né? Febre, rinite, gripe e assim sucessivamente. Tanto é que muita gente costuma dizer que virose, né, é praticamente um hipertexto. O médico não sabe o seu significado. O que ele tem? É virose, não é assim que vocês colocam na sala de aula? Pois bem, então esta é a diferença entre o hipertexto e o intertexto. Porque este aqui, ele é especificado, ele é específico. E esse aqui, ele é o genérico, é aquele que tem o maior. Eu dei o exemplo também do jornal para vocês. E aqui eu coloquei as divisões do jornal, né? As divisões, não tem espaço. As divisões dele são os cadernos. Vou colocar por aqui, são os cadernos que compõem o jornal, certo? Elementos básicos. Quando eu penso nos elementos básicos, eu tenho que ter o que para entender um texto? Eu tenho que ter coesão.
Valéria, você fala tanto de coesão, de coerência, o que é isso? A coesão, ela é a relação entre os vocábulos. O que é vocábulo? Vocábulo são as palavras. Você tem que ter uma lógica. Eu posso chegar e falar algo e ele tem que ter a relação com o meu texto, certo? Agora, quando eu penso em paratexto, é o que está além do texto. Eu peço a vocês que façam pesquisas. Se fazem pesquisas, e eu peço também que vocês coloquem a bibliografia de onde foi que você extraiu a sua pesquisa, é um paratexto. O maior exemplo disto nada mais é do que a fonte bibliográfica, a bibliografia. A bibliografia que você buscou, a sua fonte bibliográfica, você vai lá e coloca que viu na UOL, Brasil Escola, qualquer que seja o site. Tem gente que fez a pesquisa, né, do primeiro bimestre para poder trabalhar em sala, né, com o auxílio que eu pedi para vocês fazerem para trabalho em sala, e que poderiam ficar pesquisando na hora de fazer as redações em sala, para melhorar, acrescentando citação, para melhorar, para buscar palavras diferentes, o uso do dicionário, que é o maior léxico que você tem para poder buscar palavras sinônimas, para que o seu texto não tenha repetição de palavras, para que ele fique mais rico possível, para que você não erre na escrita, certo? Então, quando eu penso em paratexto, eu estou além do texto. Vocês montaram uma pesquisa, montaram um texto, buscaram lá e não buscaram numa única fonte, buscaram em mais de uma fonte. Então, você tem aí um exemplo de paratexto. A coerência. A coerência, ela é o sentido resultante da relação lógica estabelecida entre as partes de um texto. Por exemplo, eu coloco para vocês que Maria foi à festa e mergulhou na praia. Bem, se você parar para analisar, o fato de ir à festa e mergulhar na praia não tem muito sentido, a não ser que esteja contextualizado para vocês que a festa era em uma praia, em um lugar que poderia dar um mergulho, uma piscina, né? Então, veja bem, terá que ter uma contextualização para que isso tenha lógica. Se eu coloco simplesmente uma oração dessa para vocês, Maria foi à festa e mergulhou. Tá. E não entendi nada. Se ela foi à festa e mergulhou, quem vai à festa vai se divertir, vai conversar, vai dançar, vai brincar. Tem gente que deve estar pensando aí, vai comer, né? Vai comer salgadinho, docinho, bolo, né? Então, veja só, eu tenho que ter coerência no meu texto, certo? Tem que ter toda uma lógica para que eu possa ter o entendimento. O que é uma coerência extratextual? Conceito da realidade objetiva. Vou junto aqui com a intratextual. Levam em consideração a verdade por ele estabelecida. Olha só. Extra, eu tenho algum texto que eu vou trabalhar junto com uma realidade que ela é exata, ela é objetiva. A intra, eu vou levar em consideração a verdade por ele estabelecida. Qual a sua verdade no texto? Qual a verdade que você lá leu? O que você encontrou ali? O que está está lá dentro do seu texto? Entendido? Aí lá no final do capítulo 2 fala de linguagem verbal. Meu quadro, eu sei que acho que já fiz aula com vocês algumas vezes. Meu quadro está lotado de linguagem verbal. Eu tenho várias palavras, certo? Linguagem verbal está aqui. É quando você tem ela escrita, ela está escrita, certo? Ela está proposta, ela pode ser oralizada também, certo? Pode ser só por aí? Não, cara. A verbal pode ser também através de símbolos. Por exemplo, se eu coloco isso aqui para vocês. Isso aqui deve lembrar algo, certo? Se eu estou estudando, eu quero ganhar isto ao término dos meus estudos, certo? Isso aqui é meu. Vocês vão conquistar o de vocês, esse é o meu. Então, veja, aqui eu tenho algo que tem uma representação, ok? Se eu coloco para vocês isto, ó, Portela. Isso aqui vai te lembrar o quê? Vai te lembrar escola de samba. Vamos todos sambar. Eu sou portelense. Então, ó, pronta para pular carnaval. No entanto, veja, eu estou trabalhando com símbolos também, né? Veja, eu tenho linguagem também não verbal, que eu estou fazendo com vocês.
Se eu apresento só isso, eu primeiro coloquei um contexto. Se eu apresento só isso aqui para vocês, vocês vão pensar, tá, e só isso, antes eu contextualizei, tá? Então, se eu tenho só isso, eu sou uma linguagem, tem uma representatividade. Eu coloquei que eu tenho para mim, e vocês pensarão para si, certo? Se eu penso nisto aqui, no que coloco, dependendo, se está comigo, você vai pensar algo, não sei. Eu coloquei o que apresenta, mas se eu coloco só assim para vocês, vocês já terão uma ideia. Entendido? Aí veja lá, não satisfeita ainda, vou colocar com vocês outra, a linguagem não verbal. A não verbal é aquela que não tem palavras, né? Eu coloquei alguns objetos, dependendo do momento. Lembra que eu brinquei com vocês falando sobre a maçã? Pois bem, se eu faço isto aqui, tem algum motivo? Tem uma linguagem. Dependendo do que você esteja aí pensando, pode ser que você está apaixonado, pode ser saudades, tem vários motivos. Amando, estou amando, a aula tá maneira, né? Então, veja, só tem o símbolo, um coração. E a linguagem híbrida? Linguagem híbrida, que tal? Esquece o quadro. Então, olha aqui, linguagem híbrida. Se eu tenho isto aqui, faz de conta que isso daqui é um balãozinho. Isto aqui eu estou apresentando para vocês. Eu acabei de formar uma linguagem híbrida. Ou seja, eu tenho a linguagem escrita, oi, e tenho o desenho do coração. Certo? A aula de hoje foi revisão rápida do capítulo 1 e do capítulo 2. Trabalho de casa, eu vou aguardar. Capítulo 1, capítulo 2 fechados, enviados para o meu e-mail, valeriamesquita2012@hotmail.com. Por favor, não mande para o meu celular, porque ele está sobrecarregado, certo? Dúvidas, é só me chamar no WhatsApp. Caso não consiga realizar algum exercício, é só me chamar que eu vou tirar a dúvida com vocês. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, certo? Fique em casa.